Bem-vindos ao Pod da Trino, o espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais e insights que fazem toda a diferença. Hoje a nossa entrevistada é a nutricionista Naila Fassini e vamos falar sobre mitos e verdades sobre a nossa alimentação. Doutora, obrigada por estar aqui conosco no Pod da Trino. Um prazer grande. Que bom. E hoje a gente vai falar de mitos e verdades, né? Vamos. Falar do que a gente pode acreditar e daquilo que a gente não deve acreditar, né? Certo. Comer carboidrato à noite engorda? Isso é um mito, porque vai depender do seu balanço calórico durante o dia. Se durante o dia você comeu mais caloria e gastou pouca caloria, você vai ganhar peso. Mas não é interessante também você espaçar períodos grandes do dia sem se alimentar e chegar à noite e comer toda a caloria que você deve. Isso não é legal. Ou seja, bom senso cabe em todas as situações, Com né? certeza. Equilíbrio. Doutora, beber água durante as refeições, as pessoas falam que engorda, que faz mal, que dá inchaço, que dá problema no estômago. Mito ou verdade? Então é um mito, em quantidades moderadas não tem problema nenhum. O importante é que você mastigue bem seu alimento. Você não pode empurrar com a água o alimento que você não mastigou direito. Então, se houver uma boa mastigação, pode beber água sem Bolinhos problema. de água depois de uma boa mastigação não vai ter problema. Em quantidade moderada, tudo bem. Que ótimo. Comer gordura faz realmente a gente engordar? Mito ou verdade? Então, a gordura é um macronutriente que tem calorias sim, mas ao mesmo tempo a gordura é importante para o corpo. Então, tudo deve ser dosado. E existe gordura boa e gordura ruim? Existe sim, existe gordura que são benéficas, existem gorduras hidrogenadas de alimentos processados que não são interessantes para o nosso corpo. Maravilha! Eu quero fazer um convite a você, não perca mais tempo, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Assim você pode acompanhar tudo de perto e faz parte dessa jornada cheia de inovação e conhecimento aqui no Pod da Trino. Doutora, e a gente vem aí numa crescente, as pessoas querendo comer ovos todos os dias, muitos digitais influencers, muitas pessoas falando que fazem até alimentação só à base de ovos, né? Comer ovo aumenta o colesterol ruim? Mito ou verdade? É mito. Claro que vai depender de uma certa moderação, né? Não podemos comer ovo à vontade o dia todo. Temos outras fontes alimentares para combinar numa alimentação saudável, mas em pessoas que têm mais predisposição para dislipidemias, que são excessos de gordura sanguínea, a gente pede para equilibrar a gema do ovo, que é a parte do ovo que contém mais gordura. Fora isso, pode comer ovo. Tranquilo. Doutora, outra tendência são sucos detox, né? Não é raro a gente ouvir dizer, essa semana eu vou ficar à base de suco detox. Realmente o suco detox, ele elimina toxinas? Mito ou verdade? É um mito. A gente até coloca como estratégia na alimentação de algumas pessoas que desejam perder mais um pouco de peso, mas não é só o suco detox que faz isso na nossa alimentação, tá? Então, o fígado e o rim já faz essa função, né, de filtro, de limpeza, mas não podemos ficar só à base de suco detox. Isolado ele não vai levar a lugar algum, né? Não. Tá ótimo. Agora vamos falar de verdades? Vamos. A gente falou de mitos, até agora a gente vai falar um pouquinho de verdade. Aqueles alimentos ultraprocessados que resolvem a nossa vida no dia a dia, né? A gente compra ali, coloca no micro-ondas, resolve um almoço em meia hora. Realmente, eles fazem mal à saúde? Fazem muito mal à saúde. Eles são ricos em gorduras hidrogenadas, são ricos em açúcares e não faz bem para o nosso corpo, pode sobrecarregar nossos índices glicêmicos, índices de gordura e podem ocasionar vários tipos de doença também, como hiperglicemia, as dislipidemias, que já foi citado anteriormente, e até casos de câncer. Então, só em último caso mesmo, quando não tem alternativa mais alguma, né? É o mais Evitar ao máximo. prático, é o mais rápido, mas infelizmente a gente não pode colocar na rotina da nossa alimentação. Maravilha, doutora. Agora, beber pouca água prejudica o organismo? Prejudica, né? O nosso corpo, ele precisa estar bem hidratado, realiza várias funções vitais do nosso corpo, o consumo da água, e a falta dela prejudica essas funções dos órgãos. Muito importante
essa hidratação. Água sempre, né? Água sempre. Doutora, comer devagar. Dizem que comer devagar ajuda na digestão, se a gente mastigar bem, né? A gente ouve aí desde sempre as pessoas falando. Além de ajudar na digestão, uma boa mastigação também aumenta a saciedade, que é o que a gente quer, né? A gente quer comer para ficar saciado, para não ficar comendo toda hora. É importantíssimo. A digestão do alimento começa pela mastigação, pela nossa saliva. Então, ao mastigar, o nosso corpo envia para o nosso cérebro informações de que estamos sendo saciados. Então, isso é o primordial da nossa alimentação. Ajuda na saciedade, ajuda a enviar para o estômago um alimento mais triturado, dando menos trabalho, dando menos chances de ocasionar doenças no nosso esofagite, por exemplo, né? Esofagite, gastrites, tudo isso ajuda e melhora quando temos uma alimentação, uma mastigação melhor. Doutora, muito importante também, quando a gente senta para se alimentar, quando a gente senta à mesa, a gente se concentrar ali na alimentação. Porque não é raro também a gente ver, às vezes a pessoa está comendo com uma mão, está com o celular na outra, vendo notificação, se dedicar plenamente naquele momento a se alimentar. Exatamente, evitar as distrações, né? Às vezes tem um computador, tem um celular na mão, tem a TV ligada ou até uma conversa. Pode atrapalhar, não identifica para o cérebro, para o corpo que você está sendo saciado, não percebe a saciedade e acaba se alimentando a mais do que deveria. E aí logo tem fome de novo. Exatamente. Não é? E que é o que a gente não quer, né? Agora vamos falar do açúcar, né? A gente fala que o açúcar ele tem suas qualidades também, né, doutora? Tem, é uma fonte de energia. É uma fonte de energia. A gente não pode ficar totalmente sem ele, né? O açúcar é uma fonte de energia, né? Ficar completamente sem nem é o desejável. Mas a gente deve tomar um cuidado com o açúcar, pode gerar uma resistência insulínica e pode gerar uma doença grave hoje, que é o diabetes tipo 2, né? Então, assim, o açúcar deve ser bem moderado, o excesso dele pode causar grandes danos à saúde. Doutora, tem uma infinidade de açúcares no mercado, né? Tem algum que seja mais ideal ou é muito individualizada essa questão de qual açúcar eu devo consumir, desde que moderadamente? Certo, a gente deve fazer a opção sempre por um açúcar menos processado, tá? Nós temos no mercado o mascavo, o demerara, que são açúcar menos processados. Perfeito. E a gente pode substituir o açúcar pelo mel? Podemos sim, é uma fonte saudável, acaba adoçando também o alimento, mas mesmo ele de forma moderada. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fibras. As fibras realmente são assim essenciais para a saúde do nosso intestino? Importante, o consumo de fibra aumenta a saciedade, o consumo de fibra controla os níveis tanto de glicemia quanto de colesterol sanguíneo e ainda ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. E você que está acompanhando mais esse episódio do Pod da Trino, clique aqui no botão, se inscreva e também compartilhe com seus amigos. Aqui tem sempre uma aula sobre como você vai viver melhor e com a qualidade de vida fenomenal. Agora a gente vai falar um pouquinho de dietas, né? Porque não existe dieta perfeita, né, doutora? A dieta é bem individualizada, tem que ser individualizada, não é isso? Individualizada, às vezes a dieta da amiga não funciona para você, é como se fosse algo mesmo seu, individualizado, com fatores que correspondem à idade, metabolismo, alguma comorbidade, fatores genéticos, tudo envolve. Então, o plano ideal deve ser individualizado para cada paciente. A gente até costuma dizer, eu me lembrei aqui, você falando disso agora, eu me lembrei que há muitos anos, quando eu tive a minha filha, eu procurei uma nutricionista e ali foi feito um plano alimentar para mim, né? E é incrível porque é muito cultural. A partir da minha boa alimentação, a família inteira começou também a se alimentar melhor. Então, um bom plano alimentar, ele incentiva para que outras pessoas da família também criem esse hábito, né? Claro, incentiva muito. Você começou um planejamento alimentar saudável, você trouxe alimentos mais ricos em nutrientes para sua casa. E isso sim, todos devem consumir. Mas a questão de quantidade específica, isso aí que a gente fala que é mais individualizado mesmo. Maravilha. E doutora, como que deve então ser uma boa dieta? Uma boa dieta, ela deve ser equilibrada, tá?
Temos macronutrientes, que são proteínas, carboidratos, gorduras. Temos micronutrientes, que são minerais, que são vitaminas, e deve conter um pouco de cada nutriente desse na nossa dieta, sem sobrecarregar e sem faltar também, para não acabar gerando uma compulsão futura ou até uma perda de massa muscular, que é o que nós não desejamos. Maravilha. Doutora, se a gente pudesse falar assim, né, de uma maneira bem simplista, a gente pode comer de tudo, mesmo fazendo uma dieta, porém de maneira equilibrada. Eu vou comer um macarrão, vou comer um pão, vou comer uma carne, mas de maneira equilibrada, é isso. Exatamente, o equilíbrio é fundamental, sempre casando, né, um carboidrato junto com uma proteína, não colocar 2 carboidratos juntos no mesmo prato ou na mesma refeição, isso é importante. Maravilha. Doutora, a gente imagina também que quando uma pessoa passa a fazer um plano alimentar, fazer essa reeducação alimentar, também não pode ser sazonal, né? Alcancei o objetivo, parei. Ela tem que ter uma cadência, tem que ter uma frequência, não é isso? Exatamente. Eu falo que o plano alimentar, ele precisa ser sustentável, tanto em relações financeiras, quanto a sua disposição para seguir esse plano alimentar. Não tem como seguir um mês e no próximo mês já não consigo comprar os alimentos. E no próximo mês ficou muito corrido de acordo com a minha rotina. Então, sendo sustentável, encaixando cada horário, cada alimento na sua rotina é o mais importante para você conseguir que essa dieta seja a longo prazo e não algo de 1 mês, 2 meses apenas. Maravilha. Eu digo até que o organismo ele meio que responde, porque às vezes você está habituado a se alimentar de uma maneira e quando você vai se reeducando, o próprio organismo meio que rejeita, né? E essa sustentabilidade aí já vem meio que orgânica, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho vários relatos de pacientes que começaram a fazer uma reeducação alimentar bacana e quando deu um escorregãozinho da dieta já sofreu algo como uma dor de cabeça, o intestino. O corpo fala, né, doutora? O organismo é muito sábio. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Pod da Trina. Eu tenho certeza que as suas informações são hiper importantes e vai nos ajudar muito. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer, eu que agradeço. Muito importante passar essas informações para as pessoas. Infelizmente, chegamos ao fim dessa entrevista maravilhosa com a doutora Naila Fassini. Prepare-se para expandir sua visão, porque o futuro começa agora. E ele é Trino. Trino, 3 vezes mais saúde para você.